início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Começamos mais um encontro
encontro com a Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, encontro com você, membro dessa igreja, com você que é nosso convidado, nosso familiar, nosso amigo, nosso visitante, aquele que procurando um site, procurando por uma igreja para compartilhar de um culto abençoado, encontrou a nossa igreja. Todos vocês sejam muito bem-vindos ao culto da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. É muito bom ter vocês conosco. Queremos servir vocês através deste encontro que chamamos de culto ao Senhor, culto a Jesus. É no nome dele que nós podemos nos encontrar, o Jesus ressurreto que nos dá toda essa condição deste encontro maravilhoso nesta manhã de domingo com a Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Queremos desejar a você uma semana abençoada para você, mas desejar também a você uma semana abençoada no exercício do cuidado com alguém. Sabemos que muitos estão carecendo de palavras amigas, de uma disposição sua de servir a alguém com seu dom, com seu talento, até mesmo com seus recursos financeiros, servindo alguém, abençoando alguém com valores financeiros. Você pode sim transformar a vida desta pessoa nesta semana com seu compartilhar, com seu acolhimento. Portanto, se disponha a isso neste domingo, se disponha a isso durante toda esta semana. Sejam muito bem-vindos ao ministério da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Não recebais em vão a graça de Deus. É a exortação bíblica que se encontra na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 1. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. A mensagem é dirigida a crentes, a pessoas que foram alcançadas pela graça salvadora de Deus em Cristo Jesus, como ressalta o verso 2, citando a profecia de Isaías. Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Salvo por Cristo, sim, pode acontecer que por descuido ou fraqueza humana o crente dê lugar ao pecado e assim deixe de refletir o efeito, o resultado da graça de Deus em seu viver, tornando vã, ainda que circunstancialmente, a bendita graça do Senhor. Então vem a exortação bíblica: não recebais em vão a graça de Deus. Para nossa alegria e felicidade espiritual, essa mesma graça nos oferece o perdão divino quando, arrependidos, o buscamos de todo o coração. É o que faremos agora, é momento de confissão. Senhor, com gratidão louvamos o Teu nome pela Tua maravilhosa graça que em Cristo nos salvou. Perdoa-nos pelas vezes em que pecamos e deixamos de mostrar ao mundo o seu efeito transformador. Ajuda-nos a viver como novas criaturas em Cristo, refletindo o brilho da Tua graça em nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus braços abrem quando te vejo correndo, cansado de lutar, buscando abrigo. Eu te aceito
com esse seu jeito, vem e descansa em meu colo. Vem, deixa eu te curo, vem, deixa eu te amo, vem, deixa eu te protejo, vem e me deixa ser teu Deus. Meus braços abrem quando te vejo correndo, cansado de lutar, buscando abrigo. Eu te aceito, mesmo com esse seu jeito, vem e descansa em meu colo. Vem, deixa eu te curo, vem, deixa eu te amo, vem, deixa eu te protejo, vem e me deixa ser teu Deus, vem, deixa eu te curo, vem, deixa eu te amo, vem, deixa eu te protejo, vem e me deixa ser teu Deus. Meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Eu te amo tanto, vem. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Meu amor é vem e me deixa ser teu Deus, vem, deixa eu te curo, vem, deixa eu te amo, vem, deixa eu te protejo, vem e me deixa ser teu Deus, vem, deixa eu te curo, vem, deixa eu te amo, vem, deixa eu te protejo, vem e me deixa ser teu Deus. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tenha medo da vontade de Deus. Curve a sua cabeça.
Eterno Deus, é a Tua vontade que nós queremos fazer também nesta hora, ao ouvir a Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Li há poucos dias a história de uma jovem que sentiu no coração a vocação para ser missionária. E ela entrou num curso preparatório, fez tudo direitinho, recebeu todo o treinamento, estava pronta para partir para a Índia, campo missionário designado, sonhado e designado era a Índia, e ela estava pronta quando a mãe dela sofreu um acidente e ficou incapacitada pelo restante dos seus dias na terra. A viagem para a Índia teve que ser, então, adiada. E por 3 anos, essa futura missionária ministrou à cabeceira da sua mãe. Ela se tornou uma enfermeira e ficou ali cuidando da sua mãe, até que a mãe partiu, até que a mãe faleceu. Mas antes de falecer, a mãe fez um último pedido, que ela, sua filha, fosse visitar a sua irmã no outro lado do país. E, sepultada a mãe, ela foi então visitar a sua irmã no outro lado do país, mas com a intenção de que assim que retornasse, embarcasse para a Índia, finalmente cumprir o seu ministério, 3 anos depois do plano inicial. Mas quando ela chegou lá, viu que a irmã estava com tuberculose e estava para morrer. E não tinha ninguém para cuidar da irmã. Ela ficou ali cuidando da irmã e ficou até o fim. Preparava-se para finalmente viajar para o seu sonhado campo missionário, quando recebeu a notícia de que o marido da irmã morreu também. E com isso, 5 pequenos órfãos não tinham ninguém na terra para cuidar deles. E agora, a moça orou e disse: Senhor, chega de projetos para ir aos pagãos. Esta casa solitária será o meu campo missionário. E começou a criar os meninos, pequenininhos. E 15 anos de sua vida ela dedicou à criação dos sobrinhos. E quando completou 45 anos de idade, quando ela completou 45, Deus mostrou a ela por que Ele a impediu de seguir para a Índia. 3 dos 5 sobrinhos, 3 se tornaram missionários. E para onde foram? Para a Índia. Para a Índia. Ou seja, o plano dessa moça foi frustrado, mas foi substituído por um plano maior e melhor, porque ao invés de ir uma missionária, foram 3 missionários que o Senhor enviou. Meus amigos, o apóstolo Paulo tem 3 adjetivos belíssimos para descrever a vontade de Deus. Ele diz aqui em Romanos capítulo 12, versículo 2, no final do versículo, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Boa, agradável e perfeita. Por isso, você não precisa temer fazer a vontade de Deus. Não tenha medo da vontade de Deus. Primeiro, a vontade de Deus é boa para a nossa salvação. Ela é boa para a nossa salvação. Aliás, é impossível falar de salvação sem se mencionar a cruz de Cristo. Mas é bom sempre lembrar que a cruz não é
um monumento ao acaso. A cruz não foi um acidente de percurso na biografia de Jesus. Não. Pelo contrário, ela é uma expressão da vontade de Deus, por mais bizarro que isso pareça. A cruz, a morte cruenta no Calvário, fazia parte da vontade de Deus. E para ficar mais clara esta opinião da Bíblia, essa posição, nós vamos apelar para o profeta Isaías. O profeta Isaías, no capítulo 53, quando ele descreve aquilo que eles chamam, ficou sendo chamado de o servo sofredor, Isaías descreve esse servo assim, Isaías 53:10, contudo, foi da vontade do Senhor, olha que palavra, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Eu podia parar aqui, não é? É estranha essa afirmação. Foi da vontade do Senhor esmagar o seu filho e fazê-lo sofrer. Apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor. De novo aqui, referência à vontade de Deus. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Então veja que foi da vontade do Senhor esmagá-lo. Eu acho essa palavra muito forte, e você também acha, tanto que você nunca procurou memorizar esse texto para dizer nas horas mais tristes da vida. Não, ninguém pensa nessa palavra como uma palavra consoladora. Mas aqui está se falando da vontade do Pai. Foi da vontade do Senhor esmagá-lo. E como isso é bom? É bom porque foi esse sacrifício de Cristo, a cruz de Cristo, é que faz com que sejamos salvos. Então, a vontade de Deus é boa para a nossa salvação, não há dúvida. Você lembra que um dos momentos mais difíceis da biografia de Jesus foi quando ele estava no sopé do Monte das Oliveiras, mais especificamente no jardim do Getsêmani, e orando agonizantemente. E a Bíblia diz que ele derramou a sua alma perante o Pai, em tristeza profunda. Mateus diz, e adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Olha a vontade de Deus aqui. O próprio Senhor Jesus, diante desse momento crucial em que ele vai ser esmagado, usando a figura de Isaías, quando ele vai ser esmagado, ele pede ao Pai que afaste dele aquele cálice. Contudo, entretanto, todavia, diz ele, não seja como eu quero. A vontade de Deus é boa para nossa salvação. E naquele instante em que ele ora assim, a nossa salvação estava em perigo. Ela estava como que numa corda bamba. O Cordeiro de Deus pressentia o peso dos pecados sobre os seus ombros, os pecados que ele levaria sobre si. Felizmente, Jesus orou: todavia não seja como eu quero. Então ele decidiu obedecer à vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Ela é boa para a nossa salvação. Então não tenha medo da vontade de Deus. Em segundo lugar, a vontade de Deus é agradável para a nossa felicidade. Você lembra do Pai Nosso, que todo mundo
cita, né, de memória, de cor, mecanicamente. Esse é um erro. Essa oração jamais foi designada para ser repetida mecanicamente. Jesus não a produziu para isso. Ele queria antes que nós tivéssemos nela as linhas gerais, a estrutura básica da oração. E nessa oração, Jesus ensinou que aquilo que todo servo de Deus, que todo filho de Deus, que todo cidadão do reino de Deus deve dizer para Deus: seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Sejamos sinceros, você e eu, nós oramos assim. Nós oramos o tempo todo dizendo: Senhor, nós desejamos conhecer a tua vontade. Será que nós oramos de fato dizendo: Senhor, desejamos obedecer a tua vontade? Senhor, nós queremos nos submeter à tua vontade. Senhor, nós queremos fazer a tua vontade. Nós tivemos aqui nesta igreja um diácono muito amado. Eu o conheci quando tomei posse aqui em 2006, eu o conheci no final dos seus dias. Chamava-se Celso de Oliveira, jurista de fama nacional, compositor, fez muitos hinos, muitos dos quais foram gravados por um outro diácono, que é o cantor Paulo Moreira, aqui da igreja também. E o irmão Celso de Oliveira escreveu um livrinho em que ele conta que quando ele entrou na adolescência, ele veio morar, saiu lá do interior do estado do Rio, norte fluminense, e veio morar aqui em Niterói. Trabalhava e estudava por aqui. Aí ele conta: meus pais, com saudade do filho, transferiram sua residência de Bom Jesus do Itabapoana, extremo norte do estado, na divisa com o Espírito Santo. São duas cidades, Bom Jesus de Itabapoana, Rio de Janeiro, Bom Jesus do Norte, Espírito Santo. Só o Rio Itabapoana que divide os dois bons Jesus. Então ele diz que os pais dele vieram de Bom Jesus para o Rio e foram morar no subúrbio de Inhaúma. Aí ele conta: trabalhei como aprendiz em uma barbearia durante o dia e à noite fazia o curso ginasial em uma escola do subúrbio de Cascadura. A Cascadura entrou na história dele aqui também. Ao fazer, aprendiz de barbeiro, eu nem sabia que existia aprendiz de barbeiro, eu achava que todo mundo já nascia sabendo cortar cabelo, mas pelo jeito não, né? Ao fazer a barba de um português, cortei a verruga de seu rosto. Misericórdia. Cortei a verruga do seu rosto. Revoltado, o cliente, de apelido João da Quitanda, então o João da Quitanda gritou aborrecido: eu não trocava esta verruga nem pela honra da minha filha. Larguei tudo. Coitado do aprendiz de barbeiro, o Celcinho. Larguei tudo e corri para casa. Ao chegar, minha mãe perguntou: o que aconteceu, meu filho? Contei a história da verruga. E ela me disse: não fique triste, algo melhor vai acontecer. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. E de fato, o irmão Celso seguiu, arranjou um outro emprego, muito melhor do que aquele, do que aprendiz de barbeiro. Um emprego numa empresa, uma companhia seguradora italiana, e ele entrou como faxineiro, diz ele, e saiu como chefe. A vontade de Deus é agradável para a nossa felicidade. Um autor chamado Paul Little, ele tem vários livros
pelo menos 2 que eu li, traduzidos em português. Mas ele tem uma observação interessante a propósito da noção de vontade de Deus. Ele diz assim, olha, algumas pessoas entretêm a ideia de que Deus talvez se debruce sobre a varanda do céu, tentando visualizar lá embaixo alguém que esteja tendo alegrias nesta vida. Olha, imagina a cena, Deus, né, curvando-se por cima da varanda do céu, tentando visualizar lá embaixo alguém que esteja tendo alegrias na vida. E ao flagrar uma pessoa feliz, ele grita: pare com isso! Tal concepção de Deus deveria, diz Paul Little, deveria nos causar repulsa por se tratar de uma blasfêmia. A vontade de Deus, meus amigos, não é infelicitar a vida de ninguém. Deus tem uma agenda melhor para cumprir do que essa. Tenha santa paciência. A vontade de Deus é agradável e é realizadora para a personalidade. Não é castigo de jeito nenhum, é condecoração. Então, a vontade de Deus é boa para a nossa salvação, ela é agradável para a nossa felicidade. Em último lugar, a vontade de Deus é perfeita para a nossa convivência. Ela é perfeita. Eu vou citar aqui uma frase que eu detesto, uma frase que eu acho uma vergonha, mas ela foi escrita, está publicada no livro Mein Kampf, em alemão, que traduzido ficou Minha Luta, e você sabe quem escreveu: Adolf Hitler. Olha o que o Hitler diz: creio que estou agindo em conformidade com a vontade do Criador Todo-Poderoso, defendendo-me dos judeus, como se os judeus estivessem com armas apontando para ele, querendo matá-lo. Os judeus só queriam sobreviver e ganhar dinheiro, e enriquecer a si mesmos e a Alemanha. Defendendo-me dos judeus, estou lutando pela obra de Deus. Eu detesto essa frase. Eu a considero uma das piores que alguém poderia dizer. Defendendo-me dos judeus, estou lutando pela obra. Tudo mentira aqui, tudo. Ó, quando ele diz, creio que estou agindo em conformidade com a vontade do Criador. Como que ele está agindo? O Criador em algum momento está mandando a gente sair por aí matando quem pense diferente da gente? O Criador manda a gente fazer com aqueles com os quais não concordamos, que a gente os pendure em postes pelas ruas afora? É isso que o Criador está mandando a gente fazer? Defendendo-me dos judeus, estou lutando pela obra de Deus. Como que a obra de Deus depende dessa ação assassina de Hitler? Como? Quem foi que disse isso a ele? Algum pastor, será? Se foi algum pastor, meu irmão, vai sofrer as consequências da parte de Deus, porque é gravíssimo o que ele fala aqui e o que ele fez na história. Eu acho que não foi nenhum pastor que falou isso para ele, não leu isso em Bíblia nenhuma, mas na verdade, conhecendo nós o ego dos ditadores, a gente pode deduzir que essa palavra não lhe foi soprada por ninguém, senão pelo próprio coração egoísta e maligno, do mal. Não, a vontade de Deus é perfeita, ela é perfeita para a nossa convivência. E a palavra perfeita, quando Paulo diz aqui a palavra perfeita, ele está falando de algo livre de defeitos, livre de manchas ou de ferimentos, aquilo que tem todas as suas partes completas, ou que não é desproporcional, não é.
Aplicada à religião, a palavra significa aquilo que é consistente, aquilo que é plenamente realizado, que é evidenciado em todas as circunstâncias e reações da vida. A vontade de Deus é perfeita, meu irmão, para a nossa convivência. Será que a vontade de Deus inclui o pecado, inclui o mal, como Hitler supôs? No final da década de 80, houve um escândalo muito terrível na vida religiosa norte-americana. Um telepastor, que a gente conhece muito aqui, porque ele era muito popular aqui, Jimmy Swaggart, acusou um outro pastor concorrente. É uma luta de impérios, sabe o que é? Impérios econômicos, a partir da religião, explorando a religião. Então Jimmy Swaggart acusou um outro Jimmy, o Jim Bakker, que está vivo ainda, os dois estão vivos, né? O Jim Bakker tem agora 81 anos, e acusou de escândalo e tal. Depois o próprio Jim Swaggart foi apanhado fazendo a mesma coisa que ele denunciou no outro. É uma história muito triste, a gente devia até esquecer isso, mas eu quero trazer isso agora aqui, porque a secretária do Jim Bakker, ela diz aqui, chamava-se Jessica Hahn, sobrenome é alemão, provavelmente falem lá em inglês, Jessica Hahn. Ela era ex-secretária da igreja e diz a reportagem que ela cometeu atos imorais com o Jim Bakker, a secretária que cometeu atos imorais com o chefe, digamos assim. E ela deu uma entrevista no dia 28 de setembro de 1987, em que ela disse que Deus, aquele cuja vontade é boa, agradável e perfeita, além de santa, Deus deu a ela abre aspas, paz real, fecha aspas. Deu uma paz no coração sobre ela ter concedido uma entrevista à revista Playboy, onde ela aparece com fotos de topless. A consciência dela estava tranquila, estava em paz. O noticiário informou ainda que ela ainda se considera cristã, mas tirou a igreja da vida dela, mas vai diretamente a Deus, não por meio de alguma igreja ou organização. Aí você vai perguntar, ela diz que fez isso também e Deus deu a ela uma paz real, mas a vontade de Deus é perfeita, e se Deus é santo, a sua vontade também é santa. Então como é que pode acontecer isso? O apóstolo João destacou esse contraste, essa oposição que há entre o fazer a vontade de Deus ou fazer a vontade do mundo, como Hitler estava fazendo, a vontade do mundo, sua própria vontade, vontade da carne, como Jessica Hahn, Jim Bakker também estavam fazendo. João diz: ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você quer viver para sempre? Então procure fazer a vontade de Deus. Olha, não tenha medo da vontade de Deus, não tem, pode ficar sossegado que Deus não, mesmo que Ele esmagar você, como Ele fez com o seu filho, lá na frente você vai olhar para trás e vai dizer: bendito o nome do Senhor. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero concluir com um testemunho dado pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele está escrevendo agora, né? Ele aposentou do ministério pastoral local e está escrevendo. E um desses livros
publicado, aliás, em 99, chamava-se Não Desista dos Seus Sonhos. E ele termina o livro dando um testemunho pessoal que, a meu juízo, é belíssimo. Ele diz assim: quando nasci, nos idos de 1958, no interior do estado do Espírito Santo, minha família morava num lugar desprovido de recursos. Aqui ele não diz, mas a gente sabe que esse lugar se chamava Vila Pavão. Na época que ele nasceu era município de Nova Venécia, mas hoje, desde 1º de julho de 1990, é um município autônomo, né? Naquela época tudo era muito difícil naquele lugarejo em que meus pais viviam. Quando uma pessoa ficava doente, era levada de padiola. Padiola era um lençol amarrado a 2 varas, uma maca. E essa pessoa era levada para buscar tratamento a mais de 20 quilômetros de distância. Minha mãe estava grávida do seu último filho. Em estado adiantado de gravidez, ela ficou gravemente enferma. Estava à beira da morte, quando meu pai percebeu que ela não aguentaria uma viagem de padiola. Mandou um mensageiro ir à vila mais próxima buscar o farmacêutico. Ele chegou, examinou a minha mãe e disse: não tem jeito, ela vai morrer. O caso dela é muito grave. Meu pai, aflito, insistiu com ele para tratar de minha mãe. Ele então disse: olha, a única solução aqui é sacrificar a criança que está no seu ventre. Se não tirar a criança, morre ela e o filho. Meu pai, atordoado pela dolorosa notícia, comunicou à minha mãe, ou seja, a mulher estava lúcida o tempo todo, né? Estava bem consciente, comunicou à minha mãe a opinião do farmacêutico. Ela, com determinação e fé, disse: eu não abro mão da vida do meu filho. Estou pronta a dar a minha vida por ele. Estou pronta a morrer com ele. Naquele momento de dor, minha mãe fez um voto a Deus dizendo: Senhor, se tu poupares o meu filho, eu o consagrarei a ti para ser um pastor, um pregador da tua palavra. Deus ouviu a oração de minha mãe. Ela foi curada e eu nasci com saúde. Nasci com saúde. Milagre, né, irmãos? Fui criado na roça, trabalhando na lavoura. Contudo, desde cedo tive muita vontade de estudar. No lugar onde morava, todavia, ninguém ia além do primário. Minha querida professora que me alfabetizou mudou-se para Vitória, capital do Espírito Santo, e convidou-me para morar em sua casa. Com 12 anos de idade, sem antes nunca ter dormido uma noite fora de casa, subi na carroceria de um caminhão e fui morar numa humilde casa à beira de um mangue. Passei dificuldades, mas levei adiante os meus estudos. Na verdade, eu tinha um sonho. Eu queria ser advogado e político. Não perdia um comício sequer. Gostava de ouvir os oradores. Ao completar os meus 18 anos, tirei o meu título de eleitor e me filiei a um partido político. Todavia, aos 19 anos, Deus colocou a sua mão sobre mim e chamou-me para o ministério. Deus mudou o curso da minha vida. Compreendi então que é mais importante realizar os sonhos de Deus do que os meus próprios sonhos. Minha mãe faleceu em 1996. O farmacêutico disse que ela ia morrer em 58. Até viveu muito, hein? Faleceu em 1996 aos 77 anos. Um ano antes de ir para o Senhor, ela me chamou
e me contou esta história. Glorifiquei a Deus porque minha mãe não abriu mão do seu sonho. É por isso que você está lendo este livro. Hoje estou certo de que sou fruto de um sonho e que o mais importante na vida não é realizar os meus próprios sonhos, mas os sonhos de Deus, pois os sonhos de Deus são perfeitos e muito maiores do que os meus. Meus irmãos, meus amigos, mais importante do que realizar a nossa vontade é realizar a vontade de Deus. Ó Pai de amor, de misericórdia, de bondade, Senhor da vida e da morte, Senhor do tempo e da eternidade, nós bendizemos o Teu nome porque nos dás a vida é um dom que veio da Tua mão. E agora, Senhor, nós queremos pedir que coloques dentro de nós um desejo maravilhoso de realizar a Tua soberana vontade nas nossas vidas. Oramos em nome de Cristo. Amém.
Foi muito bom ter a sua companhia nesta manhã, neste culto. Queremos convidá-lo a estar conosco de volta às 19 horas. Compartilhe o link para que alguém possa adorar ao Senhor também com você. Nós queremos também agradecer aos irmãos que têm contribuído mensal, religiosa e generosamente para o sustento da obra do Senhor. Alguns, a maioria membro da igreja, mas alguns nem membros são, nem moram na cidade. E tem nos socorrido e tem nos ajudado, e olha, só Deus sabe como são bem-vindas todas essas contribuições. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês e abasteça os seus celeiros. Nós queremos convidar os irmãos para orarmos pelo nosso país, orar pelo Brasil, de hoje até depois de amanhã, de hoje até terça-feira. Vamos orar, né? Vamos orar pela nossa terra, que os brasileiros possam manifestar livremente todo o seu patriotismo, mas sem apelar para a violência, que não haja confrontos, que não haja confusão nenhuma, né? Não é dia de confusão, tá certo, irmãos? Então vamos orar e pedir ao Senhor que Ele nos dê um feriado de muita paz, literalmente. E eu quero terminar deixando com você até a noite o texto de Romanos 15:33. Que o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Amém.